318 bispos. Ano 325 depois de Cristo. Cidade de Niceia, na atual Turquia. Durante 3 meses, os líderes mais importantes do cristianismo se reuniram para resolver uma discussão que estava dividindo a igreja inteira. A pergunta era simples, mas a resposta mudaria os próximos 1700 anos de história. Jesus é Deus ou não é? Esse encontro, que a história chama de Concílio de Nicéia, não inventou a ideia da Trindade, mas foi ali que a igreja colocou no papel, de forma oficial, algo que os cristãos já acreditavam desde os apóstolos. E o que eles escreveram é tão profundo, tão lógico, tão bem amarrado, que até hoje ninguém conseguiu desmontar. Fica comigo porque você vai entender cada detalhe dessa doutrina. E quando terminar esse vídeo, você vai saber defender a Trindade melhor do que muitos pastores. Mas antes da gente chegar em Nicéia, precisa entender o que estava acontecendo nos primeiros 300 anos do cristianismo. Porque a Trindade não foi inventada num concílio, ela foi vivida nas comunidades cristãs desde o começo. Quando Jesus subiu aos céus, por volta do ano 33, os apóstolos começaram a pregar. E desde o primeiro dia, eles pregaram algo que escandalizava os judeus. Eles diziam que Jesus, o carpinteiro de Nazaré, era Deus, não um Deus menor, não um anjo poderoso, Deus mesmo, o mesmo Deus que criou o universo. Mas ao mesmo tempo, eles continuavam dizendo que existe um só Deus, porque judeus não acreditam em vários deuses. Judeus são monoteístas radicais. Então, como é que esse pessoal que foi criado repetindo todo dia o Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, como é que eles começaram a chamar Jesus de Deus? Porque eles viram, Pedro viu Jesus acalmar uma tempestade com uma palavra. João viu Jesus ressuscitar Lázaro, que já estava fedendo de morto havia 4 dias. Tomé viu Jesus ressuscitado e colocou o dedo nas marcas dos pregos. Mais de 500 pessoas viram Jesus vivo depois da crucificação. E aí vem o detalhe que muita gente não percebe. Esses homens eram judeus fanáticos. Eles foram ensinados desde criança que chamar um homem de Deus é blasfêmia. É o pior pecado possível. Pena de morte por apedrejamento. Então por que que eles arriscaram a vida para dizer que Jesus é Deus? Porque não tinha outra explicação para o que eles tinham visto. Mas não parou aí. Jesus, antes de subir, prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo em Jerusalém. De repente, um vento forte encheu a casa. Línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de cada um. E todos começaram a falar em idiomas que nunca tinham aprendido. Pedro, o pescador que tinha negado Jesus 3 vezes, saiu na rua e pregou. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O que tinha acontecido? O Espírito Santo tinha descido sobre eles, e esse Espírito não era uma força impessoal. Era alguém, uma pessoa, que ensinava, que guiava, que dava poder, que transformava covardes em mártires. Então agora os apóstolos tinham um problema teológico gigante. Eles acreditavam num só Deus, o Pai, mas Jesus tinha provado que era Deus, e o Espírito Santo estava agindo como Deus. 3 pessoas, um só Deus. Como explicar isso? A resposta não veio de um teólogo sentado numa biblioteca. Veio da experiência das comunidades cristãs. Quando eles batizavam alguém, batizavam em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quando oravam, oravam ao Pai, através do Filho, no poder do Espírito. Quando celebravam, o Pai era adorado, Cristo era exaltado, e o Espírito capacitava a adoração. A Trindade não foi uma teoria inventada, foi uma realidade vivida. Mas aí, no ano 250 mais ou menos, começaram a aparecer alguns líderes cristãos que tentaram explicar a Trindade de formas que não batiam com o que a Bíblia ensinava. O mais famoso foi um cara chamado Ário. Ele era um presbítero de Alexandria, no Egito, super inteligente, super carismático, e ele começou a ensinar algo que parecia fazer sentido. Ário dizia assim: Deus é eterno, certo? Sempre existiu, não tem começo. Mas Jesus é o Filho de Deus, e todo filho tem um começo. Então, segundo Ário, houve um tempo em que o Filho não existia. Deus criou Jesus antes de criar o universo. Jesus é a primeira e maior criação de Deus. Por isso ele é especial. Por isso ele é chamado de Filho. Mas ele não é Deus no mesmo nível que o Pai. Parece lógico, né? Mas tinha um problema gigante. Se Jesus foi criado, ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é Deus. E se ele não é Deus, o que ele fez na cruz não pode salvar ninguém.
porque só Deus pode pagar o preço infinito do pecado contra um Deus infinito. O ensino diário começou a se espalhar rápido. Igrejas inteiras estavam aderindo, bispos estavam divididos, e o cristianismo corria o risco de se partir em dois. Foi aí que o imperador Constantino, que tinha acabado de se converter ao cristianismo, resolveu intervir. Ele convocou todos os bispos do império para se reunirem em Nicéia e resolverem essa questão de uma vez por todas. 318 bispos viajaram de todas as partes do império. Muitos deles tinham marcas de tortura no corpo. Alguns tinham perdido um olho na perseguição do imperador Diocleciano. Outros tinham cicatrizes de chicote nas costas. Esses homens tinham quase morrido defendendo a fé. E agora eles precisavam definir exatamente no que acreditavam. O debate durou semanas. Ari apresentou seus argumentos. Ele citava versículos. Ele usava lógica filosófica. Ele tinha apoiadores poderosos. Mas do outro lado estava um jovem diácono chamado Atanásio. Ele tinha uns 25 anos. Não era nem bispo ainda. Mas ele conhecia as escrituras de uma forma impressionante. Atanásio mostrou que a Bíblia chama Jesus de Deus diversas vezes. Em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Ele não começou a existir, ele sempre existiu. Ele era Deus, não se tornou, não foi promovido, sempre foi. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. É o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Jesus estava dizendo: Eu sou Yahweh. Eu sou o Deus eterno. Os judeus entenderam perfeitamente. Por isso pegaram pedras para apedrejá-lo, porque sabiam que ele estava se declarando Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, Paulo escreveu que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Primogênito aqui não significa primeiro a nascer, significa o que tem a primazia, a prioridade, a supremacia. Jesus não foi criado, ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8, o Pai, falando para o Filho, diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Pai chama o Filho de Deus. Não tem como ser mais claro que isso. Em Tito capítulo 2, versículo 13, Paulo fala do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus, não um Deus menor, o grande Deus. Atanásio empilhou versículo sobre versículo, e ele mostrou que se Jesus não fosse plenamente Deus, a salvação não funcionaria, porque o pecado é contra um Deus infinito. Então o preço é infinito. Só Deus pode pagar um preço infinito. Se Jesus fosse apenas uma criatura, mesmo a mais alta, ele seria finito. E um sacrifício finito não pode pagar uma dívida infinita. Além disso, Atanásio argumentou com uma lógica brilhante. Nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 diz que nos tornamos participantes da natureza divina, mas se Jesus fosse criado, ele seria apenas um intermediário entre Deus e nós. Como um ser criado pode nos levar até o Deus eterno? Impossível. Só Deus pode nos unir a Deus. Os bispos ouviram os argumentos, examinaram as escrituras, oraram, debateram e no final a maioria esmagadora votou contra Ário. Eles escreveram um documento que ficou conhecido como Credo Niceno. Vou ler uma parte para você ver como é profundo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Presta atenção nessa palavra consubstancial. Em grego, homoousios. Homo significa mesmo. Ousios significa substância ou essência. Jesus é da mesma substância que o Pai. Ele não é parecido com Deus. Ele é Deus. Mesma natureza, mesma essência, mesma divindade. Mas você pode estar pensando, tá, mas e o Espírito Santo? Em Nicéia eles focaram mais em Jesus. Mas 56 anos depois, em 381,
Teve outro concílio, dessa vez em Constantinopla, e ali eles completaram o credo. Eles escreveram: E cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Percebe? O Espírito Santo é Senhor, é vivificador, ou seja, dá vida. Ele procede do Pai e ele recebe a mesma adoração que o Pai e o Filho. Só Deus pode ser adorado. Então o Espírito Santo é Deus. Agora vamos entrar na parte mais profunda. Como funciona a lógica da Trindade? Porque não é só acreditar, é entender como isso faz sentido. Primeira verdade: Deus é um em essência, um em natureza, um em ser. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Isaías capítulo 44, versículo 6. Deus diz: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Monoteísmo absoluto. Não tem discussão. Segunda verdade: dentro desse único Deus existem três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E pessoa aqui não significa um corpo físico, significa um centro de consciência, vontade e emoção. Alguém que pensa, decide, ama, fala, não algo. Alguém. Terceira verdade: cada pessoa é plenamente Deus. Não são partes de Deus, não são manifestações de Deus, são Deus. O Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus, o Espírito é 100% Deus. Quarta verdade: as três pessoas são coeternas. Nenhuma veio antes da outra. Nenhuma é mais velha. Não existe hierarquia de tempo. O Pai sempre foi Pai. O Filho sempre foi Filho. O Espírito sempre foi Espírito. Desde a eternidade. Para sempre. Quinta verdade: as três pessoas são coiguais. Nenhuma é maior. Nenhuma é mais importante. Nenhuma é mais poderosa. São iguais em glória, em majestade, em atributos. Tudo que o Pai é, o Filho é. Tudo que o Filho é, o Espírito é. Mas aqui vem um detalhe que deixa a cabeça de muita gente torcida. Se são três pessoas distintas, mas um só Deus, qual é a diferença entre elas? A resposta está no que os teólogos chamam de relações eternas. O Pai não foi gerado. Ele é a fonte. Ele é aquele de quem todas as coisas procedem. O Filho é eternamente gerado do Pai. Gerado não significa criado. Significa que o Filho recebe sua divindade do Pai. Não no tempo, na eternidade. É uma relação eterna. Sempre foi assim. O Espírito procede do Pai. Alguns dizem que também procede do Filho. Proceder significa que ele é enviado, mas ele não é inferior. É uma relação de função, não de essência. Deixa eu explicar com uma ilustração. Não é perfeita, mas ajuda. Pensa numa empresa. Tem o dono, o presidente e o diretor. Os três têm a mesma autoridade legal? Sim. Os três assinam em nome da empresa? Sim. Mas cada um tem uma função diferente? Sim. O dono é a fonte, o presidente executa, o diretor opera. Três pessoas, uma empresa, funções diferentes. Na Trindade é parecido, mas em nível infinito. O Pai planeja a salvação, o Filho executa a salvação morrendo na cruz. O Espírito aplica a salvação, convencendo o pecador e regenerando o coração. Três pessoas, um plano, funções diferentes, mas a diferença é que na empresa, se o dono morrer, a empresa continua. Na Trindade, se você tirar uma pessoa, Deus deixa de existir, porque Deus é trino por natureza, não por escolha. Ele não decidiu ser três, ele é três, sempre foi, sempre será. Agora vamos responder às objeções mais comuns. Porque muita gente tenta desmontar a Trindade com argumentos que parecem lógicos. Objeção número 1. A Bíblia diz que o Pai é maior que Jesus. João capítulo 14, versículo 28. Jesus disse: O Pai é maior do que eu. Se o Pai é maior, Jesus não pode ser igual a Deus. Resposta: Jesus estava falando da sua posição como um homem encarnado. Quando Jesus se tornou homem, ele se esvaziou da glória divina. Filipenses capítulo 2. Ele continuou sendo Deus, mas aceitou a posição de servo. Ele se fez menor por um tempo, mas depois da ressurreição, ele voltou para a glória que tinha antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. Objeção número 2. Jesus orava ao Pai. Se ele é Deus, por que ele orava? Resposta:
porque Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, as duas naturezas na mesma pessoa. Como Deus, ele não precisa orar. Como homem, ele dependia do Pai. A comunicação entre Pai e Filho na Trindade sempre existiu. A oração de Jesus na terra era uma expressão dessa comunhão eterna, mas agora dentro da experiência humana. Objeção número 3. A Bíblia diz que Deus é um, então não pode ser três. Resposta. A palavra hebraica usada em Deuteronômio 6,4 é echad. Essa palavra significa um composto. Por exemplo, Gênesis 2:24 diz que homem e mulher serão uma só carne, uma, echad. Duas pessoas, uma unidade. A Bíblia não usa a palavra yashid, que significa um absoluto, singular, indivisível. Ela usa echad, que permite unidade composta. Objeção número 4. Jesus disse que não sabe o dia da sua volta. Mateus capítulo 24, versículo 36. Se ele fosse Deus, ele saberia. Resposta. De novo, Jesus falando como homem. Na encarnação, ele voluntariamente limitou o uso de alguns atributos divinos. Não que ele deixou de ter, mas ele não usou. Para viver uma experiência humana completa, para ser tentado em tudo como nós, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso que entende nossas fraquezas. Objeção número 5. O Espírito Santo não pode ser uma pessoa porque a Bíblia fala dele como vento, fogo, pomba. Resposta. Esses são símbolos, não a natureza dele. A Bíblia também fala de Deus como rocha, como águia, como leão. Ninguém acha que Deus é uma pedra. São metáforas. Mas o Espírito Santo faz coisas que só uma pessoa faz. Ele ensina. João capítulo 14, versículo 26. Ele testifica. João capítulo 15, versículo 26. Ele guia. João capítulo 16, versículo 13. Ele intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30. Só uma pessoa pode fazer essas coisas. Agora vamos a um nível mais profundo. Por que Deus é trino? Qual a razão? A resposta é porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus não tem amor. Deus é amor. Mas se Deus fosse uma pessoa só, como ele poderia ser amor desde a eternidade? Amor precisa de um objeto. Você ama alguém. Mas se Deus estava sozinho antes de criar, quem ele amava? Mas se Deus é três pessoas em uma eternidade de relacionamento, tudo faz sentido. O Pai sempre amou o Filho sempre amou o Pai, o Espírito sempre foi o amor entre eles, uma comunidade eterna de amor perfeito. E quando Deus criou o universo, ele não criou porque estava carente. Ele criou porque o amor transborda. Ele quis compartilhar essa comunhão. E aqui está a parte mais impressionante. Quando você se torna cristão, você não entra apenas no relacionamento com Deus. Você entra na Trindade. Jesus orou em João capítulo 17, pedindo que nós fôssemos um com Ele, da mesma forma que Ele é um com o Pai. Que nós participássemos da comunhão trinitária. Isso é loucura, isso é glória. O Deus Trino abrindo espaço para você dentro da comunhão eterna. Deixa eu te mostrar como a Trindade funciona na sua salvação. O Pai escolheu você antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. O Filho morreu por você na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8. O Espírito Santo te convenceu do pecado, te regenerou, te selou, te encheu, te capacitou. João capítulo 3, Efésios capítulo 1, Atos capítulo 1. Cada pessoa da Trindade trabalhando na sua salvação. Se qualquer uma delas falhasse, você estaria perdido. Mas como as três são Deus, a sua salvação é garantida, segura, eterna. Agora pensa no batismo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus mandou batizar em nome singular do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um nome, três pessoas. Quando você desce nas águas do batismo, você está se identificando com a morte e ressurreição de Jesus. Você está declarando que o Pai te aceitou como filho. Você está sendo selado pelo Espírito Santo. A Trindade toda envolvida no seu batismo, pensa na oração. Romanos capítulo 8, versículo 26. Você ora ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito.
Quando você não sabe o que orar, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Jesus também intercede por você à direita do Pai. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Você nunca está sozinho na oração. A Trindade toda está envolvida. Pensa na santificação. O Pai te disciplina como filho. Hebreus capítulo 12. Jesus é o modelo que você deve imitar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. O Espírito produz fruto em você. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses não são frutos seus. São fruto do Espírito. A Trindade se transformando de glória em glória. E quando Jesus voltar, vai ser a Trindade em ação. O Pai enviará o Filho. 1 Tessalonicenses capítulo 4. O Filho descerá do céu com grande poder e glória. Mateus capítulo 24. O Espírito ressuscitará o seu corpo mortal. Romanos capítulo 8, versículo 11. E você será transformado num piscar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15. Do começo ao fim, da eternidade à eternidade, tudo é Trindade. Agora deixa eu te mostrar por que rejeitar a Trindade é perigoso. Não é só um erro teológico, é um erro que destrói o Evangelho. Se Jesus não é Deus, ele não pode te salvar, porque o preço do pecado é infinito. Se Jesus é apenas um homem, mesmo perfeito, ele pode morrer pelos pecados de uma pessoa, mas não pela humanidade inteira. Só um sacrifício de valor infinito pode pagar uma dívida infinita. Se o Espírito Santo não é Deus, você não foi realmente regenerado, porque só Deus pode criar vida. João capítulo 3, versículo 6, diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se o Espírito não é Deus, ele não pode te fazer nascer de novo. Se o Pai não é Deus, não existe nenhuma base para a criação, porque só Deus cria do nada. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Se o Pai é apenas uma criatura, ele mesmo foi criado, e aí você tem uma regressão infinita. Quem criou, quem criou, quem criou? A Trindade é o alicerce de tudo. Tira a Trindade e o cristianismo desmorona. Mas tem uma pergunta que muita gente faz. Se a Trindade é tão importante, por que a Bíblia não explica ela claramente num versículo só? Por que é tão complicado? A resposta é simples. Porque Deus não cabe em um versículo. Ele é infinito, ele é eterno, ele é incompreensível. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você pudesse entender Deus completamente, ele não seria Deus. Ele seria apenas uma ideia na sua cabeça. Mas Deus é maior que a sua mente. Ele se revela progressivamente. Ele dá pistas. é, Ele mostra fragmentos. E quando você junta todos os fragmentos, a imagem que aparece é a Trindade. No Antigo Testamento você vê sinais. Elohim no plural. O anjo do Senhor que é Deus. O Espírito de Deus criando. A sabedoria personificada em Provérbios capítulo 8. A glória de Deus que desce sobre o tabernáculo. No Novo Testamento, a cortina se abre, Jesus encarna, o Espírito desce em Pentecostes, e agora você vê claramente três pessoas, um Deus. Nos concílios, a igreja amarrou todos os fios soltos, colocou em palavras o que sempre foi verdade. Não inventou, descobriu. E hoje, 2000 anos depois, a Trindade continua sendo o coração do cristianismo. Toda igreja verdadeira crê na Trindade. Toda heresia nega a Trindade de alguma forma. É a linha divisória entre verdade e erro. Então, o que isso muda na sua vida? Porque teologia não é só para decorar, é para transformar. Quando você entende a Trindade, você entende que foi criado para a comunhão. Você não foi feito para viver sozinho. Você foi feito à imagem de um Deus que é comunidade. Por isso você precisa de igreja. Por isso você precisa de irmãos. Por isso solidão machuca tanto. Você está indo contra a sua natureza criada à imagem da Trindade. Quando você entende a Trindade, você entende que o amor é sacrificial. O Pai entregou o Filho se entregou voluntariamente, o Espírito aplica esse sacrifício, cada um dando tudo pela salvação de pecadores. Então o amor verdadeiro não é sentimento,
é entrega, é sacrifício, é dar a vida pelo outro. Quando você entende a Trindade, você entende que você foi chamado para a unidade na diversidade. As três pessoas são diferentes, mas nunca brigam, nunca competem, nunca invejam. Sempre trabalham juntas, sempre se honram, sempre cooperam. Esse é o modelo para o casamento, para o trabalho, para a igreja. Quando você entende a Trindade, você entende que tua adoração é pequena demais, porque você adora um Deus que é três pessoas em comunhão eterna de glória e amor infinitos. Como você responde a isso? Com uma musiquinha de 3 minutos no domingo? Não, com a sua vida inteira. Romanos capítulo 12, versículo 1. Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Trindade não é um quebra-cabeça para você resolver, é um mistério para você adorar, é um Deus para você conhecer, é uma comunhão para você entrar. Então hoje, neste momento, pare e pense. Você conhece o Pai não como uma ideia teológica, como Pai, Abba, Papai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Você pode chamar o Deus do universo de Pai, não porque você é bom, mas porque Jesus te adotou. Você conhece o Filho não como personagem histórico, como Salvador, como Senhor, como amigo. João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse: Já não vos chamo servos, mas amigos. O Deus encarnado te chama de amigo. Você conhece o Espírito não como uma doutrina, como uma presença, como poder, como consolador. Ele mora em você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Você é templo do Espírito Santo. Deus está dentro de você, ensinando, guiando, transformando. Se você quer ir mais fundo nesse assunto, no próximo vídeo a gente vai entrar nos detalhes de como o Espírito Santo age na sua vida, quais são os dons, como ser batizado no Espírito, como ser cheio do Espírito, como andar no Espírito. Vai ser um mergulho completo na terceira pessoa da Trindade. Não perca. Se esse vídeo clareou alguma dúvida para você, deixa um like. Se você tem alguma objeção à Trindade que eu não respondi, coloca nos comentários que eu respondo pessoalmente. E se inscreve no canal porque toda semana a gente desenterra os tesouros mais profundos da Palavra de Deus. A gente não faz vídeo raso, a gente mergulha fundo e você vai comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Até o próximo vídeo.